Retomando o nosso pensamento, falando sobre pessoas, analise novamente quais são os seus objetivos, esteja aberto à auto-investigação para se tornar um ser humano antes de qualquer disposição ou predisposição ao trabalho espiritual, que você se torne um ser humano para si e para a comunidade, sociedade, um ser humano melhor. É para isso que encarnamos e reencarnamos. Faça essa observação. E a partir daí, obviamente, para a formação de um grupo, nós vamos desejar nos conectar com pessoas afins, pessoas que estejam no mesmo desejo de compartilhar um trabalho para estudo, para auxílio ao outro, pessoas com que você tenha afinidade. Para termos afinidade, já que no campo do humano é extremamente difícil, é preciso que nós conheçamos o outro e que o outro se coloque disponível para acesso, para ser conhecido também. Vai fazer toda a diferença no campo do trabalho experimental, do positivismo, das experiências junto aos espíritos. As pessoas têm dúvidas iniciais. Ana, você fala sobre formação de grupo. Por que eu estou no curso? Você está no curso e essa é a nossa proposta para que você se conheça. Não é um curso só sobre leis e técnicas apométricas, sobre espiritualidade, é um curso para autoinvestigação. É a nossa proposta. Porque com você se conhecendo, nós já cumprimos também o nosso desígnio perante a espiritualidade de levar esse verbo autoconsciencial. Isso é trabalho mediúnico também. Você melhora se você é um instrumento de repasse de informação, de realidade para o outro. Você é médium não trabalhando na assistência espiritual. Você é um médium no dia a dia, socializando. Enquanto você se burila, quando você melhora, você está trabalhando espiritualmente, no auxílio aos espíritos de luz, na melhora planetária. Quando você estuda, ainda que inicialmente sozinho, você está auxiliando os espíritos. Há sempre conexão com espíritos afins que vêm aprender com você. Você sabe mais sobre algo do que centenas, milhares de espíritos que estão desencarnados. Você é um professor da alma na sua medida. Esta é a proposta do curso. Lembra que eu falei? Calma, o estudante de medicina que está no primeiro mês não pode querer já exercitar, fazer uma operação, estar no centro cirúrgico. Tempo. Nós precisamos estudar, precisamos estagiar para saber como nós colocamos em prol das atividades a nossa didática. Então você, enquanto um estudante, ainda que sozinho, já está fazendo assistência espiritual se o seu propósito for digno, ético, se você quiser colocar o seu amor. Estude. Precisamos começar de alguma maneira, e foi assim que eu comecei, estudando muito sozinha, conversando com pessoas. E aí sim, o universo vai preparando, os espíritos que nos auxiliam, vão preparando outros colegas, amigos que tenham o mesmo objetivo, para que a gente se una num propósito, que seja de estudo em grupo. Na eleição de algum livro para que vocês estudem em conjunto, olha, as obras do Dr. José Lacerda que nós disponibilizamos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, obras sobre Umbanda, sobre o catolicismo, a Bíblia. Elejam pessoas afins que se comprometam a partir daí com a assiduidade do estudo, porque já vai ser um sinalizador esse comprometimento de como essas outras pessoas e até você mesmo vai se comportar quando tiver que assumir um compromisso presencial com o grupo, semanal, mensal, presencialmente. Já é uma experiência de conhecimento do outro, da sua disciplina, da sua responsabilidade, do comprometimento com o grupo. Porque há muitas pessoas, talvez seja o seu caso, já foi o meu caso, o caso de muitos médiuns que passaram
e trabalharam conosco, as pessoas queriam só sentar para trabalhar. Nem conheciam a sua mediunidade, os seus potenciais anímicos, energéticos, de fato, porque eles estão misturados com a nossa personalidade, com a nossa ânima. Essas pessoas queriam chegar num local já pronto, preparado, pressupondo que pessoas se comprometeram em disponibilizar um local, estruturar o trabalho em grupo. Então esses trabalhadores queriam chegar na hora marcada, muitas vezes em cima da hora, esbaforidos, queriam sentar, que a gente abrisse os trabalhos, que eles dessem vazão à mediunidade, incorporassem, terminou o trabalho, eles iam embora. Isso é o de menos. Ouso dizer ao longo desses 20 anos que isso é o de menos. É um comprometimento raso. E a espiritualidade sabe disso. A espiritualidade não vai fazer com que o trabalho se aprofunde, não vai levá-los para demandas mais profundas, difíceis, de experiência na dimensão astral, se há pessoas que só querem chegar, trabalhar, não aproveitar o trabalho, desdobradas para se conhecerem também, ouvindo os espíritos sofredores, obsessores. São pessoas que não se comprometem com absolutamente nada, a não ser egoicamente com o seu bel prazer de sentar, trabalhar, e acham que estão fazendo muito. Um grande problema dos trabalhos assistenciais no campo da espiritualidade é que as pessoas são voluntárias. Nós todos somos voluntários, não se cobra, nós não recebemos por trabalho assistencial espiritual. E contar com voluntário, vocês vão se acostumar com o meu verbo, nós vamos nos aproximar cada vez mais, mas é um horror, para não dizer outra coisa, trabalhar com voluntário. Acha que está fazendo um favor? Acha inconscientemente que pode não estar presente no dia do trabalho? Qualquer justificativa da vida pessoal é razão para não aparecer, para não dar satisfação. É preciso que o trabalho tenha uma organização, um estatuto, nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, para que regras sejam colocadas, estabelecidas e respeitadíssimas perante este trabalho. Porque isso é um indício, o descomprometimento com as regras do trabalho já é um desrespeito no campo humano, com outro membro do grupo, com outro trabalhador. Imaginem do lado de lá. Os espíritos de luz, trabalhadores de todas as egrégoras, são disciplinadíssimos com horário, com comprometimento, na troca com o parceiro da equipe. Exército, disciplina, porque senão não funciona. Ou funciona no raso, ou funciona nas coxas, aos tropeços. A gente tem que se conscientizar que, dada a configuração planetária, tudo que estamos enfrentando, e eu ouso dizer que o sistema vai nos oprimir mais se não tomarmos atitudes proativas, conscienciais, eu ouso dizer que nós precisamos nos capacitar para trabalhar em frentes cada vez maiores, mais difíceis, maiores embates. Nós já conseguimos analisar, ver tudo isso empiricamente nos nossos trabalhos há muito tempo já. Os espíritos das trevas estão em levantes maiores, brigas de facções, querendo tomar o poder, e isso ecoa em nós, nas autossombras. Os trabalhos espirituais tendem a ser mais pesados, mais difíceis, maior desgaste psíquico, emocional e energético. Se uma pessoa não quer olhar para isso, um voluntário não quer assumir esta postura de disciplina,
de parceria, de comunhão com os outros membros, nós perdemos a batalha. Os espíritos de luz, que já têm muito a fazer, eles trabalham incessantemente, 24 horas por dia, todos os dias, a vida não para. Eles não vão se associar a grupamentos cujos membros sejam irresponsáveis, indisciplinados, não cumpram horário, não cuidem dos seus locais físicos de atendimento. Esqueçam isso. Quem se afinizar a vocês, a título de espíritos, não serão espíritos de luz, são espíritos embusteiros, especialistas que vão utilizar vocês, enganando-os para outros fins. Vocês vão acreditar que estão trabalhando bem, em frentes grandiosas, mas vão estar a serviço do trabalho no mal dessas consciências. Certamente, responsabilidade, comprometimento. Então você que já está estudando, comprometido consigo, tendo escolhido um local na sua casa para já formar esta egrégora de conexão com o seu amparador direto, que vai instigar você sim a se conhecer. Já vai no campo da mediunidade, mesmo que você não saiba ainda qual é a sua mediunidade, já vai inspirando você com ideias, com pensamentos sutis positivos, incentivando ao estudo profundo, criando uma disciplina, uma rotina. Quando você muda o seu pensamento, a partir da descoberta de uma didática, de um entendimento, você muda o seu campo psíquico. Mudando o seu campo psíquico, você influencia o campo coletivo, com formas de pensamentos mais benfazejas. Isso já é trabalho espiritual. Você já é um agente candidato a trabalhador do bem, com a sua fé, a sua disposição, a sua energia. E a partir daí, você vai criando afinidade com outras pessoas que comungam dessa mesma rotina de disciplina, de comprometimento. Olha, a espiritualidade não pede favor a nós humanos para o trabalho do lado de lá. Porque eles têm muito trabalho quando a gente se desdobra, quando a gente dorme. Conosco, que nos dizemos pretensos trabalhadores do bem, com a gente sendo desregrado nas tarefas do lado de lá, nas aulas que a gente participa do lado de lá. Então ele já tem uma demanda de trabalho em campos pesados, importantes, difíceis, e tem que nos socorrer ou nos tirar porque nós estamos atrapalhando com a nossa falta de comprometimento, com a nossa indisciplina. Isso é uma regra básica. Nós somos muito indisciplinados, extremamente. Nós somos, ouso dizer, me perdoe se isso não cabe a você, que bom, mas nós somos fracos a título de comprometimento. E é aí, neste campo, que nós já perdemos a batalha perante os espíritos das trevas, das sombras. Eles sim são, porque eles objetivam um fim de maldade específico. Mesmo que eles não gostem um dos outros e eles têm rixa, ódio pelo outro, que é parceiro de objetivo nesse momento, mas eles são extremamente disciplinados, comprometidos com a maldade, com o horário, com ações. Eles são extremamente pontuais. Nós temos que aprender com eles. Aliás, quando nós falamos em espíritos trevosos, vamos lembrar que todos nós temos luz e sombra. Eles também têm luz. Eles também têm questões positivas, ainda que no campo da maldade, para nos ensinar. Olha, eles são extremamente disciplinados. O que eu estou querendo dizer é que nós que nos dizemos da luz, trabalhando por amor, no bem, nós estamos os membros de um grupo de estudos, começando daí, de um grupo de trabalho. Nós estamos brigando entre nós estamos nos matando com egocentrismo, com inveja, com interpretação equivocada do que seja o outro, do que o outro falou. Aí o outro não gosta de mim. Aí o outro foi mais objetivo, foi mais grosseiro. Pode nem ter sido grosseiro, você interpretou assim. Alguém precisa fazer o trabalho funcionar. Nós somos dramáticos, fantasiosos, místicos, cheios de milindre. Se eu proponho uma leitura, um trabalho,
uma outra pessoa discorda de maneira positiva e eu sou melindrosa, eu já acho que não dá para trabalhar comigo, não quero trabalhar. Isso tem repercussões do lado de lá. Os espíritos, eu vou dizer como eles ficam assim, olhando a gente, para ver até onde a gente vai com essa pataquada toda. Nós, no campo da assistência ao humano, espiritual, anímica, mediúnica, energética, nós estamos perdendo a batalha e se vocês forem inteligentes e pesquisarem, vocês vão observar quantas casas espíritas fecharam as portas. Quantos terreiros de Umbanda fecharam as portas? Quantos grupamentos universalistas pararam de trabalhar? Está na notícia nos jornais, inclusive, infelizmente. Nós estamos perdendo a batalha porque nós, no trabalho do bem, não sabemos o que estamos fazendo, porque a gente não quer estudar, a gente se torna ferramenta enferrujada. Nós brigamos com o nosso companheiro de trabalho, lembra? O trabalho maior é de interesse, não importa a mim, ao outro, o trabalho precisa acontecer. Nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Precisamos falar sobre isso quando falamos sobre formação de grupo. E você que está estudando, iniciando positivamente nessa caminhada, com a nossa linha de raciocínio, você vai traçar esse pensamento, inclusive para quando você for chamado por um grupo de estudo, de trabalho, para colocar a mão na massa, você saiba raciocinar sobre aquilo que funciona e pode não funcionar. Você vai se tornar mais exigente quanto à qualidade do trabalho do outro, do grupo para o qual você foi chamado. Vai aprender a raciocinar quanto ao papel do dirigente, do coordenador, do operador apômetra, dos médiuns. É preciso que a gente tenha intermitentemente este filtro anímico, esta percepção. Um trabalho não tem que ser perfeito, nós não somos perfeitos. Que isso fique claro, senão eu não trabalharia, gente. Ninguém trabalharia, não é isso que os espíritos pedem. Mas nós precisamos partir do mínimo de autoconhecimento e de disciplina. Nós estamos perdendo todas as batalhas no campo do bem. E paremos com isso de que os espíritos vão resolver, os espíritos vão colocar a mão sobre o grupamento que está tentando ajudar, mas não consegue. Hipocrisia não. É preciso que os grupos, os membros, aquelas pessoas que já fazem um trabalho de autoconhecimento, é preciso que os grupos tenham um momento para fazer terapia em grupo. Nós trouxemos há muitos anos essa ferramenta para os grupos que atuam conosco, para as pessoas. E isso limpa tanto ruído emocional, psíquico e energético. Porque nós temos as nossas sombras com o outro membro do grupo. É um ser humano como nós. Lembre, não é porque é médium, está num ambiente mediúnico. Não. A gente vai trazer para o campo, para a estrutura local do trabalho, aquilo que nós somos. E nós sempre temos. Chega um aluno novo, chega um trabalhador novo, um médium novo. A gente precisa de tempo para conhecer as pessoas. As sombras irão surgir. E as sombras são ouro para aprendizado. Nós estamos espelhados no outro. Se o outro me irrita, dentro do trabalho de estudo, mediúnico, chama atenção para que eu olhe para algo em mim que não está tão equilibrado. E aí a gente dá oportunidade para ouvir o outro, porque pode ter sido uma interpretação do meu ego. Por exemplo, de um complexo meu, de inferioridade. Eu estou dando exemplos, eu sempre trago para mim, para a Ana. Mas raciocinem sobre isso. Um complexo de inferioridade. Ai, fulano subiu o tom comigo, acho que ele está obsediado. Não! Vamos conversar então? Os grupos devem, por experiência de muitos anos, ter um momento que seja 1 hora, 2 horas, um mês, a cada 2 meses, para conversar entre si, entre os membros.
prioridade total. Porque aí nós tiramos ruído. Lembra que eu disse que os ruídos, os nossos desajustes uns com os outros, vão ter uma repercussão extremamente maior quando nós desdobrarmos? Aí a gente não vai ajudar. A gente vai atrapalhar o momento do trabalho que é do assistido, que está em dor, em desespero. Nós vamos ter embates com outro membro do grupo desdobrados. A gente já vai entrar no trabalho, fulano me irrita, não gosto dele. E nós mediunizados vamos entrar, porque a gente está com a consciência ativa ali, precisamos. Então imaginem, você com captações mediúnicas, ou recebendo intuições, vendo a dimensão astral, recebendo inspiração. Você está com um foco nisso, nessas questões, mas também com o pensamento, nossa, fulano discordou aqui no trabalho, desdobrados, eu não gosto. Olha, perdemos a batalha. Os espíritos obsessores do trabalho ficam rindo e ficam literalmente rindo, no campo fora do campo de proteção, no campo de contenção da gente. Hipócritas. Terapia em grupo, mapeamento das sombras é extremamente fundamental. Eu repito muito a palavra extremamente, me desculpe, mas é porque é extremamente fundamental para a manutenção positiva dos trabalhos, para a segurança energética mediúnica dos trabalhos. Vamos resolver antes todas as questões que nos irritam no outro. E muitas vezes a gente vai ver que elas são frutos da nossa interpretação equivocada por milindre. Olha que movimento bom! Os grupos que estão fazendo isso já saem na frente. O outro sabe como eu funciono, eu estou disposta a melhorar, ele também, ela também. Nós estamos aqui pelo trabalho que é o objetivo maior. Lembra do exército, de um grupo de guerra para a manutenção da paz? Se um membro se desvia, se um membro o abandona, se um membro diverge do mapeamento, do plano traçado, bota todo mundo em risco, mata todo mundo. Na apometria, no trabalho assistencial, neste nível que estou mencionando, disse há pouco, o levante do lado de lá está cada vez maior. Os trabalhos assistenciais espirituais estão cada vez mais complexos. Não queiramos nós fazer de qualquer jeito, que a gente não vai fazer, não vai conseguir. E corre um grande risco. Sermos assediados por especialistas que vão querer brincar então com a cara da gente, a estrutura, já que somos desregrados. Olha que papo maravilhoso. A gente já sai na frente. A gente estrutura um grupo de estudo com vistas a trabalho logo de cara de maneira mais coerente. Você não precisa amar o seu companheiro de corrente mediúnica. Você não precisa dividir a sua vida cotidiana. Este é um outro movimento, depende da afinidade de vocês, vínculos de amizade. Isso pode acontecer, acontece comigo e com outros. Mas no trabalho precisamos olhar todos para o mesmo foco, estarmos juntos, não nos abandonarmos. Porque senão o trabalho não vinga, não vai para frente, não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Se houver alguma manifestação de espírito, alguma proposta de trabalho mais profundo, vocês certamente, não sou só eu quem diz isso, que estou há muito tempo trabalhando na prática, outros companheiros renomadíssimos, os grupamentos tendem a cair, a fechar e seus membros se desequilibrarem. E só se desequilibram espiritualmente porque têm desequilíbrios íntimos. Que maravilhoso! Vamos fazer esse processo. Já estamos falando de pré-formação de trabalhadores. No campo de estudo, não tenham pressa. Façam o seu papel como estudiosos da alma, de si. Se afinizem, o universo vai trazer, a espiritualidade vai trazer pessoas que estejam com esse nível de consciência, para posteriormente formarem um grupo com vistas ao trabalho prático, depois de muita observação. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, diz algo precioso na segunda parte sobre nós
lá na parte das reuniões e sociedades espíritas, sobre nós criarmos, então, egrégoras afins. Pessoas, tudo isso que nós estamos dizendo. A parte final do Livro dos Médiuns vai tratar das sociedades. Há a proposta de um estatuto para formação de grupos, de regras, lá no Livro dos Médiuns, na parte final, após parte de evocação, se eu não me engano, exatamente. Então, as pessoas precisam estabelecer as suas regras pessoais, regras de convívio e agora, posteriormente, regras para formação de um grupo, de sociedade que esteja com esta visão de unicidade, com propósito de trabalho, de respeito, ética, fraternidade, disciplina entre os seus membros. Se um grupo não tem disciplina, não cobrem do assistido que virá disciplina, caráter, comprometimento com o atendimento, porque vocês vão atrair assistidos, consulentes afins com a cara do grupo de vocês. Então, voltando aqui a repassar o que diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, lá na parte das reuniões e sociedades espíritas, capítulo 29, Allan Kardec vai nos dizer, então, reforçar a necessidade da perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, o que acabamos de mencionar, benevolência recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, não enxergar os desequilíbrios só do outro, abraçar o outro com fraternidade, mapeando as suas sombras, rechaçar tudo aquilo que foge, então, da verdade crística, do amor ao próximo, com um desejo, o único desejo que é o de se instruírem e melhorarem. Os ensinos dos espíritos auxiliam os trabalhadores de maneira profunda. Eu sempre digo, trabalhador que não ouve aquilo que passa por si, ensinamento dos espíritos, é um trabalhador ignorante. Nós não somos instrumentos à toa. Se uma mensagem nos chega primeiro na gente, porque nós somos os primeiros a terem que se educar com essa mensagem. Não é à toa que um espírito se acopla através, dos mecanismos da incorporação em determinado médium, é porque ele precisa ouvir o que o espírito está falando. Ele, em primeiro lugar, vai servir para o crescimento dele, seja espírito de luz ou espírito obsessor. Eu aprendo mais com o espírito obsessor do outro e no campo coletivo. Voltando, então, novamente, os espíritos, através dos seus ensinamentos, nos fazem progredir. Eles não estão aqui para nos divertirem. Tudo aquilo que nos afastar desta verdade, proatividade perante o trabalho, vai nos fazer cair individualmente e no campo da assistência, novamente nos colocando em perigo nos trabalhos que lidam com processos obsessivos. Exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprime o desejo de satisfação e curiosidade. A curiosidade positiva é uma engrenagem que nos move para que a gente possa aprender mais. Mas a curiosidade pela curiosidade, perante aos espíritos, faz com que um trabalho seja direcionado para uma má qualidade, para uma frivolidade, a gente vai servir a frentes negativas. Há muitos médicos que querem trabalhar porque querem notícia de um parente, querem notícia de um filho, querem notícias sobre marido, esposa, se a relação vai bem, se não vai bem. O trabalho não é sobre nós. Nós sempre aguardamos, sem tempo, que os espíritos de luz ouçam nosso coração e tragam um conforto
se formos merecedores. Nós não pedimos nada, não é o propósito do nosso trabalho. Nosso propósito é de auxílio. Então, meus amigos, tracemos essa linha de raciocínio. Nós temos sim no Livro dos Médiuns um passo a passo lá sobre como se formam as sociedades. Lembrando sempre que Kardec, inteligentemente, os próprios espíritos superiores não deixaram formatada uma ata sobre como um grupo deve se formar, como um trabalho deve acontecer espiritual. Porque nós precisamos experienciar, tudo está aberto para experiência. Lembra? O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, nós precisamos pesquisar, indagar, conhecer. Por isso que qualquer formatação vocês devem fazer assim, o passo a passo. Não, porque isso vai depender da característica de cada trabalhador. Nós vamos somando forças, descobrindo, conversando, dialogando, propondo, a partir daquilo que a gente é, em comunhão com os objetivos do nosso grupo. Temos cada vez mais consciência da necessidade da disciplina que os espíritos de luz têm e exigem de nós, do comprometimento com esse trabalho, trazendo o nosso melhor para assistência em respeito a nós, em respeito aos outros membros de um eventual grupo e em respeito à espiritualidade maior. Até daqui a pouco.